Você já se sentiu incapaz de realizar determinada tarefa, mesmo tendo total domínio sobre ela? Muitas vezes a pessoa se sente insegura porque não sabe que sabe e nunca se dá a oportunidade de testar essa capacidade, surgindo aí a crença de insegurança e de que não conseguirá, em hipótese nenhuma, realizar aquela tarefa. Seja bem-vindo ao canal Psicóloga Ellen Vargas, é um prazer tê-lo aqui. Eu sou especialista em saúde mental e através desse vídeo eu gostaria de ajudá-lo a entender alguns aspectos da crença de insegurança. Uma vez que o sentimento de medo surge, tendemos então a regredir em vez de progredir na realização daquilo que de fato almejamos. Se você é novo por aqui ou caiu de paraquedas, por favor, já se inscreve aí no canal, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que você possa assim nos ajudar no engajamento e no crescimento do canal. A insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante das atividades que ela gosta muito. Muitas vezes são atividades simples, como por exemplo, puxar o papo com alguém, ir a um determinado lugar que tenham mais pessoas, numa academia, num clube de ginástica, enfim. Em várias situações do cotidiano, a pessoa pode se isentar, ela pode se sentir fragilizada diante da realização de determinada tarefa, pela existência do sentimento chamado insegurança. O que está por trás da insegurança pode ser o medo. Por exemplo, medo de ser rejeitado, medo de que as coisas não deem certo, medo de ficar só, medo de ficar pobre, medo de ficar desempregado, dentre tantos outros medos que podem aí surgir. Quantas vezes alguém fica quietinho, não dá a sua própria opinião, com medo da reação do outro? Às vezes bate aquela insegurança por imaginar que a pessoa poderá ter uma opinião diferente da sua, poderá não aceitá-lo, sendo que esses pensamentos são crenças muitas vezes irreais, uma vez que a pessoa apenas pensa, apenas reage diante do pensamento, mas não tomou a iniciativa, não realizou nenhum desses comportamentos para testar diante das situações que ela apenas imagina. A pessoa insegura, ela adia interminavelmente as coisas. Aí ela sempre diz, depois eu faço determinada coisa, e fica assim no processo de adiamento, de procrastinação, adia uma conversa, adia um curso, adia uma atitude, adia uma ida a determinado lugar, e os adiamentos vão se tornando sucessivos na vida da pessoa insegura. Isso gera o isolamento, gera o distanciamento da multidão, das pessoas muitas vezes com as quais eu preciso me relacionar para me sentir pertencente ao mundo, pertencente às relações. Isso muitas vezes tolhe a pessoa diante de si mesma também, porque a insegurança ela ofusca, ela prende, ela faz com que a pessoa internamente não tem aí a possibilidade de enxergar que ela pode ir além. O inseguro pode não se ver capaz de fazer as coisas acontecerem. Elas se sentem reféns dos outros e do próprio destino. Ela pode acreditar até mesmo que só conseguirá uma promoção se o chefe quiser, não por seu próprio esforço, não por suas próprias habilidades. Ela acredita também que só fará um curso caso alguém faça com ela, ou que a estimule muito a fazer, mas nunca por si só. Ela pensa também que só conversará com o outro caso o outro puxe conversa com ela. Essa evitação, ela vai apenas reforçar mais ainda a insegurança. E principalmente o sentimento de inferioridade, porque você se põe numa posição bastante inferior ao outro, uma vez que você depende dele para tomar suas decisões, para fazer determinadas coisas que você precisa muito. O problema é que se não enfrentamos a situação de cara, não nos damos a oportunidade de vencer as dificuldades que a insegurança nos põe. A cada derrota, a insegurança aumentará e o sentimento de inferioridade se tornará muitas vezes mais presente na vida da pessoa insegura. Ellen, qual a base da insegurança? Como é que essa insegurança surge? Se você se identificou com o que foi falado até agora, pode estar se perguntando, por que isso acontece? O que nós pensamos sobre nós mesmos tem forte relação com as nossas vivências, com as nossas experiências, com a bagagem que adquirimos ao longo de nossa vida. E muitas vezes essas experiências fazem com que essas crenças existam e tornam-nos autossabotadores de nós mesmos. Esse misto de pensamentos gerados pela insegurança podem acarretar a perca de oportunidades, sendo que a pessoa insegura, ela desiste facilmente dos seus sonhos, ela desiste facilmente dos objetivos, tem dificuldade de se destacar no trabalho, tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Eu vou citar agora para vocês alguns indícios
que demonstram aí que você possa ser uma pessoa insegura. O primeiro indício é: você tem medo de tomar iniciativas. Apesar de você saber o que é necessário, o medo te paralisa. O segundo indício é: você prefere ficar mais isolado. As pessoas inseguras, elas não saem com medo de errar. Elas não saem muitas vezes por medo de não serem aceitas no grupo. O terceiro indício: você sempre precisa da opinião de terceiros. Qualquer decisão que você precise tomar, você precisa primeiro da opinião de outra pessoa para que você faça, para que você realize. Você só toma uma atitude ao ouvir primeiro a opinião do outro. O quarto indício é que você tende a querer que tudo saia perfeito. A vontade de se sair perfeito o tempo inteiro pode sim estar relacionado aí a um sentimento de insegurança. O quinto indício é que você tende a procrastinar. O medo que você tem de não realizar a tarefa direito faz com que você busque pequenas distrações antes de iniciar a sua atividade. Essa atividade vai ficando aí sempre atolada, né? Mais dificuldade aí você terá na realização dessas tarefas. O sexto indício é que você se sente inferior na maior parte do tempo. Sendo assim, você está sempre assumindo o papel de inferioridade. O sétimo indício é que você tem medo de ser rejeitado. A aceitação do outro é muito importante para você. E você tem medo de não ser aceito simplesmente pelo que você é. O oitavo e último indício é que você tem dificuldade de dizer não. A insegurança e o medo de magoar o outro, o medo de que muitas vezes sua imagem seja afetada, faz você dizer sempre sim para tudo. E aí, você se identificou com alguns desses indícios? Provavelmente, se você se identificou de forma muito intensa com alguns desses indícios, eu diria que você pode estar desenvolvendo aí um sentimento de insegurança ou uma crença de insegurança, que é importantíssimo você analisar, questionar, rever os pensamentos e analisar sempre o outro lado daquilo que você pensa, para que você não seja boicotado aí por esses pensamentos autoderrotistas. Evite também fazer críticas a si mesmo. Nossos pensamentos interferem diretamente na forma como nos sentimos. Então, se você se critica o tempo inteiro, você está criando aí um padrão mais constante sobre si mesmo, um padrão negativo. Sendo assim, você precisará também desenvolver pensamentos mais positivos sobre si mesmo, para que a insegurança não te domine na tomada de decisões, na superação de conflitos. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, que esses sentimentos de insegurança, se porventura existirem, possam ser trabalhados, os pensamentos possam ser questionados e esse autocuidado prevaleça. Muito obrigada por ter chegado aqui até o finalzinho desse vídeo. Espero que você apareça aí para novos vídeos como esse. Tchau, tchau e até mais!